E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Anne Correia, consultora em comportamento felino e criadora do Manual do Gato. E se você já veio me assistindo ao longo da semana, já sabe isso de cor, né? Chegamos na terceira aula da semana Decifrando o Código dos Gatos, onde eu estou te mostrando que você não sabe nem 10% do que deveria saber para ter um gato e como dar uma melhor qualidade de vida para ele. Bom, quero dizer que só de você chegar até aqui, você já está muito mais perto de ter um gato ideal para você e para sua família. Ao longo dessas 3 aulas, eu estou mostrando como é possível prevenir e resolver os principais problemas comportamentais que seu gato vem apresentando aí dentro da sua casa, como xixi e cocô fora da caixa de areia, agressão entre gatos e também como introduzir um novo gato da forma correta, né? Bom, e isso sem que você precise se tornar um expert em comportamento felino, porque o método foi desenvolvido para que pessoas comuns consigam resultados extraordinários com seus gatos. E nessa aula eu vou te mostrar também como funciona o manual do gato e o porquê que ele é tão importante para qualquer um que tem ou pretende ter um gato. Bom, mas pode ser que você tenha chegado direto aqui na aula 3. Eu sugiro que você volte e assista a primeira e a segunda aula. Em algum lugar dessa página aqui, você vai encontrar um botão direto para cada uma delas. Lá na primeira aula, eu expliquei os principais erros que os tutores cometem ao tentar ensinar os seus gatos. E porque mesmo sem saber, você acaba sendo o principal culpado. Mostrei também quais são os riscos que você e seu gato correm ao utilizar técnicas erradas. Na segunda aula, eu mostrei qual o grande segredo que está por trás do método que centenas de pessoas comuns já descobriram e estão utilizando para uma melhora no bem-estar do seu gato. Bom, mostrei também porque você, além de ser totalmente capaz de aplicar o método, é também a melhor pessoa para isso. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essas 2 aulas, tá bom? Bom, assim também, né, como se surpreenderam as centenas de pessoas que deixaram seus comentários aqui embaixo. O meu muito obrigada a todos vocês. Eu estou realmente fazendo de tudo para responder todo mundo que escreveu, né? E se você ainda não escreveu, vai lá no final dessa aula, divide com a gente um pouquinho da sua história aí, do seu gato, dos seus gatos, enfim. Bom, agora eu vou ensinar vocês a resolverem um dos problemas mais relatados, que são os casos de xixi e cocô fora da caixa. Mas antes de começar, eu quero que você se lembre sempre disso que eu vou falar agora. Para todos os problemas comportamentais, temos uma explicação felina por trás. E o nosso gato doméstico não teve mudança no seu genoma, que é o conjunto de genes. Então, ele é igual ao ancestral, que é o gato selvagem. Então, nós temos que aprender sobre tudo deles para lidar melhor com mini ferinhas que a gente tem dentro das nossas casas. Bom, voltando à eliminação inapropriada, o gato nunca vai parar de usar a caixa do nada. Não existe isso, do nada. Quando vamos falar de xixi e cocô fora da caixa de areia, nós temos que pensar fora da caixa também, porque são N fatores que podem ter contribuído para esse gato ter parado de usar a caixa, como, por exemplo, dor, desconforto, insatisfação com a caixa, que pode ser o tipo, o substrato usado, o local, o tamanho da caixa ou qualquer outra coisa relacionada à caixa. O gato é uma presa e na hora de fazer as necessidades, ele está super vulnerável. A gente tem que prestar muita atenção, porque não adianta colocar a caixa onde a gente acha que tá bom pra gente. Porque se o gato está se sentindo vulnerável ali, ele não vai fazer as necessidades.
Então, gente, pega a lupa de detetive, que casos de xixi e cocô a gente realmente tem que investigar tudo. Outra coisa, a maioria dos casos estão sim associados a problemas de saúde. Só que a ida ao veterinário não descarta o trabalho comportamental. Ambos devem ser feitos em paralelo. Não tem como a gente fazer só um e dar certo, porque o veterinário vai tratar toda a parte clínica de doença, só que também pode ter sido a dor que desencadeou o xixi em outro local. Só que o gato acaba criando o hábito de continuar fazendo ali. Então ele vai continuar fazendo, por mais que ele não tenha dor, porque acabou virando um hábito, ele achou um lugar melhor para fazer xixi, associou a caixa com algo ruim, com a dor. Então entra aí toda essa parte do trabalho comportamental, que é o quê? Fazer esse gatinho voltar a usar a caixa de areia, perder a aversão. Uma pergunta muito comum é: quantas caixas de areia devo ter? Quem já fuçou na internet já deve ter visto que falam que o ideal é um número a mais de caixas para a quantidade de gatos. Por exemplo, tenho 2 gatos, então tenho que ter 3 caixas. Mas não 3 caixas uma do lado da outra. Senão acaba virando, gente, uma privada gigante. Na verdade, não é um número a mais de caixas do que de gatos. É um número a mais de locais. Pontos que são banheiros. Por exemplo, tenho 2 gatos, tenho que ter 3 pontos de banheiro espalhados para o gato ter a opção de escolher qual ele vai querer usar. Principalmente em casas com mais de um gato. Porque o que acontece? Eu vou usar a caixa, mas aí eu chego lá e vejo que o fulano está usando. E aí o que eu faço? Eu vou procurar outro lugar para fazer. Porque eu não quero ter contato com fulano, ou talvez eu não me dou bem com fulano. E aí, como eu tô super apertada para fazer xixi e o tapete está mais perto, eu acabo fazendo o xixi ali mesmo. Isso serve também quando tem brigas na casa. Tem gato que gosta de encurralar o outro gato na caixa de areia, porque é a hora que ele tá vulnerável, coitado tá lá preocupado em cavar, enterrar tudo ali direitinho e acaba apanhando. Concorda que esse gato que apanha pode associar que toda vez que ele vai lá usar aquela caixa, o coleguinha bate nele? Pois é. Agora você também deve estar se perguntando, mas Anne, eu tenho 10 gatos, como que eu vou ter 11 pontos de banheiro? Gente, realmente, não dá para ter 11 locais de banheiro. Se der, ok. Mas então, o que a gente prioriza? A gente prefere espalhar, por exemplo, 5 pontos com 2 caixas em cada local. Outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida é sobre a quantidade de areia que se deve colocar na caixa. O ideal é sempre colocarmos de 2 a 5 centímetros, podendo ser até 7 centímetros, porque o gato gosta de entrar na caixa, cavar, fazer as necessidades e depois conseguir enterrar bastante, tranquilamente. E por que eles enterram, né? Para não deixar rastros para os possíveis predadores. Então, esse gato precisa ter areia suficiente para ele cavar e enterrar mesmo com toda a vontade do mundo. Eu vejo muitas pessoas querendo economizar na areia, então acaba colocando bem pouquinho. E aí tem o problema de que o gato está fazendo xixi fora. Por quê, né? Ele achou um lugar que é mais absorvível. Pouca areia não absorve, fica no fundinho da caixa, no plástico. Tem gato que não gosta de usar a mesma caixa para fazer xixi e cocô. Aqui em casa eu sempre vejo, tem uma caixa que sempre tem xixi e a outra só cocô. Então, quando eu falo de dar opções para os gatos escolherem, primeiro, é a necessidade da espécie. E segundo, estamos já prevenindo futuros problemas de eliminação. Quando falamos sobre o território dos gatos, por exemplo, as nossas casas, precisamos ter 3 palavrinhas em mente e nunca esquecer. A primeira é descentralizar, que é comum de ver. Você chega na casa da pessoa e aí a pessoa fala: ai, olha, eu tenho o quarto do gato. Lá tem a comida, a água, os brinquedos, a caixa de areia, tudo do gato no mesmo lugar.
Gente, o quarto do gato não é legal. Eles não querem comer ou beber água perto de onde faz as necessidades. Seria a mesma coisa que eu comer no banheiro ou então ir fazer xixi na minha cozinha. Eles odeiam. Então, galera, vamos espalhar sem medo, tá? Segunda, multiplicar. Eles têm que ter mais de uma opção. De caixas de areia nem se fale, mas serve para tudo. Nós colocamos eles dentro de casa, nós temos a obrigação de trazer as coisas lá de fora aqui para dentro. Vários pontos de água, vários pontos de ração, vários locais de descanso. E não adianta falar que precisa ter uma super casa para fazer tudo isso. Gente, basta usar o bom senso, multiplica de acordo com o espaço que você tem, ok? Bom, a terceira palavrinha é setorizar, que é o quê? Onde eu brinco, onde eu como, onde eu faço as necessidades, eu faço as necessidades. Não vamos misturar tudo. Então, assim, isso é para levar para a vida. Se você tem um gato, já pode começar a fazer isso agora também. É a preferência e a necessidade da espécie. Você estará dando qualidade de vida e bem-estar. Bom, vamos lá. O outro problema super relatado é o conflito entre gatos, quando a casa vive em pé de guerra. Ou quando pega um gato novo e não faz a introdução da forma correta. Conclusão: gatos se odiando pelo resto da vida. E com a saúde comprometida, o que é pior. Acontece bastante isso porque as pessoas fazem a introdução de forma abrupta, de qualquer jeito. E aí a gente vai formando os grupinhos com a composição aleatória. E na natureza eles não se juntam se não há uma compatibilidade. Então, dentro de casa, nós estamos forçando as relações. E cada vez mais temos um número alto de gatos em ambientes pouco enriquecidos ou com poucos estímulos. Os gatos têm relações flexíveis. E isso é o quê? Eles podem viver em grupos, mas eles vivem muito bem sozinhos. Eles não têm um sistema social definido, é uma hierarquia linear. Então, assim, não existe o gato alfa, aquele que manda em todo mundo, é o que bate em todo mundo. Não, gente, não tem, isso não existe. Os conflitos acontecem sempre por uma disputa de recursos. Muitas vezes o gato que come primeiro e não deixa os outros chegarem perto é o que fica meio tímido enquanto os outros estão brincando. Ou talvez ele até apanhe na caixa de areia. Eles não têm uma estrutura rígida e bem definida. Por isso que é tão difícil introduzir um novo gato. Porque os gatos têm medo de perderem os recursos e a previsibilidade do território. E quando eu falo recursos, isso serve para nós humanos. Nós somos um tipo de recurso para eles. E a nossa atenção, obviamente, também. Então não rola aquela coisa de ciúmes. Não, é uma disputa de recurso. Porque nós que damos comida, nós que brincamos, nós que damos toda a atenção. Então, assim, vamos nos desdobrar para agradar todos. Nem que seja pelo menos um pouquinho, tá? Na hora de introduzir um novo gato ou reintroduzir, é algo que tem que ser feito muito lentamente. E a gente tem que ter na cabeça que devemos reproduzir como seria no habitat natural deles, porque é o melhor jeito deles entenderem. Não adianta colocar o gato ali com o outro e falar: e agora vocês vão ser amiguinhos, tá bom? Gente, infelizmente mesmo, não é assim que funciona. Então, vamos reproduzir como a espécie faria lá na natureza. Quando a gente tem uma colônia, um grupinho, quando chega um gato de fora, um indivíduo querendo fazer parte desse grupo, sabe o que eles fazem? Eles excluem esse gato. Esse gato, ele fica na periferia da colônia, que é o que a gente faz quando pegamos um gato, que é deixá-lo separado em um cômodo. E isso faz total sentido, porque é o que eles fazem na natureza. Esse gato fica na periferia por várias semanas, várias mesmo. E ele só se integra com sucesso nos grupos existentes porque é um processo extremamente gradual. E depois de deixar o gato novo no cômodo, você já deve ter ouvido sobre também a troca de cheiros. Gato é total olfato, tudo para eles é cheiro.
Por isso que tem que ter a troca de cheiros antes deles se olharem. Os gatos, quando eles são do mesmo grupo, eles se reconhecem pelo odor. Eles se lambem uns aos outros, porque eles se gostam, sim, mas também porque é uma estratégia de sobrevivência. Eles estão ali misturando cheiros, então acaba ficando todo mundo do grupinho com o mesmo cheiro. E aí facilita na hora de identificar de longe se tem algum estranho se aproximando. E aí eles colocam esse gato que está tentando entrar para correr. Bom, uma coisa importante, os gatos só vão virar grupos se tiverem recursos de sobra. Por exemplo, os gatos se deslocam pela casa seguindo o sol, né? Aqui em casa, no inverno, o sol bate mais tempo na janela do escritório. E no verão, bate na janela do outro cômodo. E eu tenho aquelas caminhas de grudar na janela com ventosa, sabe? E aí, conforme a época do ano, eu tenho que revezar. Preciso colocar 2 caminhas na janela de acordo onde bate mais sol. Porque eu já vi que rola uma disputa pelo descanso no sol entre as minhas gatas. Bom, todo mundo acha que o gato gosta de brigar, né? Mas não, gente, a agressão é a última estratégia que ele vai usar. Eles fazem de tudo primeiro, como todas aquelas vocalizações que a gente, né, já ouviu, justamente para não ter que ter contato físico, porque como eles podem viver em grupo, mas também sozinhos, eles precisam sempre estar se poupando para não se machucarem. Eles só partem para cima quando não foi respeitada aquela vocalização. Aí realmente eles colocam todo mundo para correr, é uma defesa. Outra coisa muito interessante é que os gatos não têm uma estratégia de reconciliação. Eles não sabem fazer as pazes. Para eles, a espécie é muito mais fácil dispersar e excluir do que tentar ficar mantendo as relações. Então, se há conflito, o natural é o afastamento e a evitação. Por isso que separamos e reintroduzimos. Se houver primeiras brigas, as chances de sempre brigarem aumentam consideravelmente. Por isso é tão importante evitarmos os conflitos ou, gente, resolver o quanto antes. Se aí na sua casa você está tendo algum conflito que seja leve entre seus gatos, pode ter certeza que só de descentralizar, multiplicar e setorizar os recursos, esse conflito vai se resolver. Agora, antes de continuar, deixa eu terminar de contar uma historinha, né? Lembram lá na primeira aula quando eu falei do meu primeiro gatinho, que foi o Spike? Então, naquela época, gente, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente não tinha conhecimento nenhum sobre como lidar com o gato e muito menos conhecimento ainda a respeito de comportamento. Só hoje em dia, com tudo que eu sei, eu percebo o estresse que eu causava para ele. Sabe aquelas crianças pentelhas? Pois é, eu brincava de pegar na barriga do Spike até ele me morder, ficar arranhando com as patinhas de trás. E eu sempre fazia isso, eu achava super legal ficar irritando o gato. E ninguém da família nem sequer imaginava o impacto que isso causa diretamente na saúde. Sabe, o Spike ficava escondido embaixo da mesa para pegar minhas pernas quando eu passava. E sem querer eu acabava recompensando esse comportamento errado. Porque eu corria, eu saltava, eu fazia sons agudos, que aí acabava ficando uma coisa bastante atrativa para ser uma caça para ele. Eu não podia dormir com a mão para fora da cama ou o pé, porque ele passava e atacava. E aí, vendo tudo isso, a culpa foi toda minha. Sem contar os momentos felizes que eu tinha. Queria ficar com o gato no colo. E, gente, é muito sério isso. A maioria não gosta desse contato muito próximo. E isso pode ser altamente estressante para eles. Eu estava contribuindo para ele não ter uma boa qualidade de vida. O Spike também fazia xixi, às vezes, fora da caixinha, principalmente na mala de trabalho do meu pai. Meus pais davam bronca, e apenas isso. E aí contribuía, né, para piorar aquele comportamento. E por falta de conhecimento, ou por falta de alguém que ensinasse, a gente acabou fazendo tudo errado.
O que me consola um pouco é que depois de ser a criança pentelha, eu virei uma adolescente com algum senso de noção, né? Então, a minha relação com o Spike nos últimos meses de vida dele foram boas, né? Eu medicava ele, eu passava algumas madrugadas em claro, fazendo companhia. E ainda bem que ele escolheu passar os últimos dias de vida no meu quarto, na minha cama, porque aí pelo menos eu podia ficar junto dele nesse momento difícil, né? Ele teve insuficiência renal crônica e é muito provável que eu e a minha família a gente tenha contribuído, gerando estresse. Porque o estresse libera o cortisol e esse cortisol ele afeta diretamente o rim. Então, gente, foram alguns dias de luta, sabe? Até ele descansar. Bom, mas eu acredito que nada é por acaso, né? Como não deve ser por acaso que você está aí me assistindo. Hoje eu sei o quanto eu errei e que os problemas comportamentais do Spike tinham solução. E, gente, relativamente fáceis de se colocar em prática. Só que a gente não tinha acesso a um método que guiasse para isso. Além do meu amor pelos felinos, trabalho com o que eu amo, e no fundo do meu coração eu sinto que eu faço o que eu poderia ter feito pelo meu primeiro gato. Levar conhecimento que, consequentemente, leva a uma melhor qualidade de vida e bem-estar para os nossos gatos. Eles merecem, né? Mas enfim, gente, vocês não precisam passar por isso. Eu desenvolvi o Manual do Gato para que você consiga ser o tutor que seu gato merece. Aliás, fomos nós que colocamos eles dentro de casa. E, gente, quem ama, cuida. Isso é fato. Durante essa semana eu recebi muitas perguntas sobre o Manual do Gato. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. O Manual do Gato é um programa 100% online, onde eu ensino de forma organizada, em 4 semanas, tudo o que você precisa saber sobre o seu gato, sobre oferecer a melhor qualidade de vida para ele e também para você resolver os principais problemas comportamentais. Na primeira semana, eu mostro de onde os gatos domésticos vieram, de qual espécie eles descendem, como aconteceu a aproximação dos gatos com os humanos. E isso é muito importante, porque é aqui que a gente consegue ver o motivo dos gatos serem tão diferentes dos cães. Eu explico o porquê o comportamento deles ainda é tão próximo do seu ancestral selvagem. Eu explico também como eles se desenvolvem quando são filhotes, a forma que eles aprendem tudo com a mãe e com os irmãozinhos. Eu explico quais as estratégias melhores para a gente ensinar o gato. Explico tudo sobre feromônios, que é a principal via de comunicação que eles têm entre eles, que é o odor, lembra? E isso é super importante a gente saber. Eu explico também sobre as principais raças e um pouco dos seus comportamentos específicos. Vou mostrar também como você vai preparar o ambiente de acordo com as preferências felinas. Eu explico sobre os tipos de comedouro, os tipos de bebedouro, como deve ser a caixa de areia, como deve ser a areia, como deve ser o arranhador, como fazer o gato gostar da caixa de transporte. Falo também sobre banho, tosa e as tais voltinhas. Bom, esse módulo é muito importante porque é colocando as preferências felinas dentro de casa que assim a gente vai diminuir muito as chances do gato apresentar algum problema de comportamento. Na segunda semana, eu ensino a linguagem dos gatos. Você vai entender a comunicação verbal, os principais miados, o que significa cada um deles, as expressões corporais. É aqui que você aprende a se comunicar da forma correta e entender o que o seu gato está expressando. Gente, donos e gatos felizes geralmente têm uma comunicação correta, onde um consegue entender o outro. Na terceira semana, eu ensino a identificar se o seu gato está estressado, quais são os principais sinais de estresse.
e também as alterações comportamentais mais comuns causadas pelo estresse. Explico a importância do enriquecimento ambiental e como você deve aplicar no ambiente. Mostro como o enriquecimento ambiental diminui o estresse, melhora e evita os problemas de comportamento. Bom, e na quarta semana eu dedico ela a resolver os principais problemas comportamentais, como xixi, cocô fora da caixa de areia, vocalizações excessivas, arranhaduras em locais inapropriados, compulsões orais, como lambeduras excessivas que chega até a tirar o pelo, ou ingestão de itens não comestíveis. Ensino também a forma correta de como você deve introduzir ou reintroduzir um novo gato quando já se tem um gato. Falo também da agressividade gato com gato e gato com humano. E depois dessas 4 semanas eu posso garantir que você vai ser o tutor que seu gato sempre sonhou e vice-versa. Eu vejo no meu dia a dia tutores de gatos prorrogando ao máximo busca por orientação e ajuda. E finalmente, quando eles me encontram, a coisa já tá caótica. E aí, sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, o seu gato ainda não é uma prioridade para você. Muitos de vocês acabam tratando seus gatos como se fossem cães. E, na verdade, mal vocês sabem interpretar os cães. Imagina os comportamentos dos seus gatos. E, gente, não é porque você tem ou teve gatos que te faz um especialista em comportamento. Isso te faz apenas um tutor de gatos. Lembram quando eu contei a história da Patrícia e da gatinha Jolie, lá na segunda aula? Ela já tinha gasto mais de R$ 3.000 nas tentativas de resolver o problema do xixi. Já tinha mandado lavar o sofá mais de 5 vezes. Inclusive, até tentou trocar de sofá e não resolveu. A Jolie continuava fazendo xixi no lugar errado. Logo que ela virou a minha aluna, ela conseguiu resolver essa situação. A Jolie voltou a usar a caixa de areia e, por sinal, a Patrícia até mudou de casa, gente. Comprou um sofá novo, tudo novo, e a paz voltou a reinar. O manual do gato não custa nem metade disso. Além das vantagens de ser online, né? E de você poder acessar de qualquer lugar que tem internet. Ele ainda fica disponível em uma plataforma durante 1 ano. Aí, assim você pode assistir quantas vezes você quiser, coisa que não aconteceria no caso dos meus atendimentos presenciais. Outra grande vantagem é que a família toda pode assistir, cada um no seu horário. Assim, todos podem participar. Bom, você deve estar se perguntando: e se eu tiver alguma dúvida? Como funciona? Como faz? Todos os alunos contam com suporte VIP e funciona assim. Abaixo de cada aula tem um espacinho lá onde você pode deixar a sua pergunta. E aí eu respondo todas as perguntas diariamente. E esse é o principal motivo para o número das vagas serem limitadas. Além do suporte VIP para essa turma, nós teremos também videoaulas ao vivo comigo, onde eu vou responder todas as dúvidas e as perguntas dos alunos. Outro grande ganho do treinamento ser online é que normalmente os problemas podem surgir um de cada vez. Eu sei disso porque tem clientes que eu já atendi algumas vezes, onde em cada atendimento a gente foi resolvendo um problema. Outro grande ganho do treinamento ser online é que normalmente os problemas podem surgir um de cada vez. E eu sei disso porque tem clientes que eu já atendi algumas vezes, onde em cada atendimento a gente resolvia um problema. Então, dessa forma online, você pode aprender a resolver os problemas na medida em que eles forem aparecendo. Mais importante disso é que muito provável você não enfrente nem parte dos problemas que muitas das pessoas enfrentam. Porque lá eu ensino você a prevenir antes que os problemas apareçam. Mas antes de continuar, eu já quero deixar aqui nesse vídeo a resposta para muitos comentários que eu sei que vocês vão fazer.
Anne, o custo do manual do gato é muito alto. E para essas pessoas, eu costumo perguntar: qual é o custo de você conviver diariamente com os problemas comportamentais que seu gato vem apresentando? Bom, agora se você está realmente interessado em participar da próxima turma do Manual do Gato, fica ligado no seu e-mail. Eu vou abrir as vagas na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. É 100% online, como já disse, você pode acessar a qualquer hora, de qualquer lugar que tenha internet. O número de vagas é limitado. Eu não teria esse problema se eu não me importasse com os meus alunos, mas eu realmente me importo, e a única forma de eu conseguir acompanhar cada um de vocês é limitando o número de vagas. Para essa turma também eu vou liberar vários bônus, mas isso eu só vou contar assim que as inscrições se abrirem segunda-feira. Bom, por enquanto eu quero saber a sua história com o seu gato, né? Escreve aqui embaixo para eu ler, que aí eu vou fazer o possível para responder a maioria delas até o dia das inscrições. Tá bom? Um grande beijo e eu te vejo na segunda-feira.